Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, hoje tem Mengão, Olha, eu nem sei se essa música é mais uma boa música, se é uma música ruim. Eu não sei mais, a essa altura do campeonato, se essa música traz boas notícias ou se dá calafrios na espinha dos torcedores rubro-negros. Mas é verdade. Hoje tem Flamengo sim pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional de Porto Alegre vão jogar às 18h30 no Pasto, de nome Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa partida pode levar o Flamengo próximo ao Botafogo como nunca nesse campeonato, desde a 10ª rodada, o Flamengo esteve. Podemos diminuir a diferença de 13 para 10 pontos e ficarmos mais próximos do líder do certame nacional. É bem verdade que o Botafogo joga neste domingo em casa contra o Bahia. O Bahia que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro e pode ser presa fácil para o Botafogo manter essa diferença de 13 pontos. Pô, Fabrício, mas você fala só do Botafogo, você não fala do Palmeiras? Não falo do Palmeiras, que o Palmeiras é o segundo colocado. Nós queremos alcançar o primeiro. Ah, mas para passar o primeiro tem que passar primeiro e segundo. Primeiro o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que vencer no Campeonato Brasileiro e ver o que as outras equipes vão fazer. Estamos mirando no líder do campeonato. Quer dizer, estamos mirando assim, né? Nós, torcedores rubro-negros, estamos mirando. Agora, os jogadores, não sei. Será que os jogadores vão querer correr atrás ainda deste campeonato? O Everton Ribeiro postou nas suas redes sociais uma mensagem de incentivo, dizendo que eles sabem como fazer, que eles sabem como chegar ao Campeonato Brasileiro, muito se lembrando daquela arrancada de 2020, onde ninguém acreditava no Flamengo, e o Flamengo, de repente, foi lá na última rodada e bateu o campeão brasileiro. Aliás, bateu o campeão brasileiro em cima do próprio Internacional de Porto Alegre, né? O Flamengo passou por cima dos caras e conseguiu conquistar o título de Campeonato Brasileiro àquela época. Só que agora as coisas estão um pouco diferentes. O Flamengo vive dias conturbados. Atacante que pede para sair ainda nesta janela, às vésperas de decisão da Copa do Brasil. Treinador que não consegue montar uma escalação viável para a equipe do Flamengo. Aliás, por falar em escalação viável, gente, o time que deve entrar em campo hoje contra o Internacional é o Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas voltando à equipe titular. 2 volantes, Eric Pulgar e Thiago Maia, com o Thiago Maia ficando mais fixo e o Eric Pulgar saindo mais. Arrascaeta comandando ali as ações, fazendo a ligação do sistema defensivo com o ataque, que vai ter Luiz Araújo na direita, Bruno Henrique na esquerda e o Gabriel, teoricamente, centralizado. A gente sabe que ele não fica parado lá dentro da grande área, ele vai trocar de posições algumas vezes com o Bruno Henrique. Então pode ser que hoje a gente veja o Gabriel caindo mais para a esquerda do que para a direita, porque na direita vai ter o Luiz Araújo. Se o Gabriel cair pela direita, vai embolar Luiz Araújo e Gabriel por ali. E o Luiz Araújo é um jogador de características muito singulares. Ele abre muito pela direita, mas ele sempre está cortando para dentro para tentar um cruzamento ou para tentar um passe. O Luiz Araújo já conseguiu cavar para o Flamengo um pênalti, exatamente assim, cortando para dentro para procurar alguém para poder dar o passe, para poder fazer o cruzamento, ou até mesmo para poder arrematar de canhotinha. Por isso é importante o Gabriel estar dentro da área hoje, para a gente poder aproveitar o máximo da qualidade que tem o Luiz Araújo. Agora, se ele não estiver dentro da área, ele tem que cair para trás. Para trás, que eu digo, para o lado do Arrascaeta, fazendo o Arrascaeta abrir mais um pouquinho para a esquerda, o Gabriel abrindo um pouquinho mais para a direita, para jogar junto com o Luiz Araújo e receber essa bola um pouquinho mais atrás do Luiz Araújo, com o Bruno Henrique entrando dentro da área e fazendo a função do homem-gol como centroavante, para ele e o Luiz Araújo poderem fazer a bola chegar até o Bruno Henrique, claro, além do Arrascaeta também, que agora virou cantor, né? O Arrascaeta agora participa de karaokês lá no Grupo Globo, né? Essa semana o Arrascaeta teve lá no Grupo Globo
e participou de karaokê, cantou, tá todo soltinho o Arrascaeta, né? Eu quero ver o Arrascaeta soltinho, é dentro de campo, é lá que a gente precisa resolver as coisas. Daqui a pouquinho tem final de Copa do Brasil, daqui a pouquinho nós temos jogos importantes do Campeonato Brasileiro e os caras estão aí sassaricando, né? Aliás, a torcida tá muito zangada com essa história do Arrascaeta, tá se divertindo num dia que era pro Flamengo, tá jogando quartas de final de Libertadores, cantando karaokê na televisão. Galera já tá implicada com a comemoração do aniversário do Gabriel na quinta-feira da semana que vem, que seria a data do jogo de volta contra o Fluminense pelas quartas de final da Libertadores. Ele tá lá comemorando. Eu acho o seguinte, tinha que ter feito na Libertadores. Não fizeram na Libertadores, estamos desclassificados. Não vejo pecado nenhum cara comemorar a festa dele, não vejo pecado nenhum Arrascaeta ir no karaokê na televisão. Já foi desclassificado mesmo. A gente sabe que quem se importa com o Flamengo de verdade somos nós torcedores. Nós estamos doloridos até hoje. Agora, jogador não tá nem aí, não. Desclassificou, acabou. Ano que vem tem mais. Para eles é assim. Eu acho que é apenas uma falta de sensibilidade com as datas, né? Fazer a festa de aniversário no dia do jogo da volta é brabo. Pô, mas o aniversário do cara é ali, tudo bem, mas sabendo que a torcida do Flamengo tá ferida, tá magoada, transfere esse negócio pra sexta, transfere esse negócio pro sábado, né? Sei lá, pra um dia que não ofendesse tanto assim a nação rubro-negra, ou então faz na encolha, faz caladinho, não precisa fazer um estardalhaço, que é a torcida rubro-negra, não tá tendo motivos para nenhum tipo de comemoração. Até Nação, porque uma das coisas mais difíceis que a torcida rubro-negra vem passando ultimamente é em localizar onde ver o Mengão queridão jogando. Por isso, eu estou apresentando para vocês um aplicativo sensacional, a UniTV. Com a UniTV, você vai ter acesso a filmes, séries, são mais de 280 mil conteúdos para você usufruir. Você gosta de série? Vai ter no aplicativo da UniTV. Curte filmes? Vai ter no aplicativo da UniTV. Você gosta de acompanhar o Mengão queridão? Nem precisava perguntar. Você vai achar isso na UniTV. Na UniTV vai resolver todos os seus problemas. Vários dos nossos seguidores estão usando esse aplicativo e estão me dando um feedback maravilhoso. Então faz o seguinte, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e baixe hoje mesmo esse sensacional aplicativo. Tem tudo para você e para sua família se divertir. A UniTV é a solução dos seus problemas. hoje nós vamos jogar com o Wesley mais uma vez na lateral direita. Guilherme Varela faz o tratamento convencional, que é um tratamento sem cirurgia, para poder retornar aos gramados o quanto antes. Já o Mateuzinho continua no banco de reservas porque ainda está trotando, né? Melhorando do problema que teve, que o afastou praticamente o ano inteiro das competições pelo Flamengo. Daí um jogador que o Flamengo estava monitorando foi vendido agora para o CSKA. O Flamengo tinha a intenção, não agora, mas mais para frente, né, mais para próximo do final do ano, de tentar a negociação com o Atlético Paranaense pelo lateral direito Kelvin. O Kelvin tem 22 anos, já mostrou uma qualidade absurda, era observado pelo então técnico da seleção brasileira para convocações futuras e agora o Atlético Paranaense o vendeu para o CSKA da Rússia por 4,5 milhões de euros. É isso mesmo, pessoal, apenas 4,5 milhões de euros. É um dinheiro que o Flamengo poderia muito bem ter negociado já com o Atlético do Paraná para a gente entrar no próximo ano mais forte, para a gente entrar no próximo ano tendo um lateral direito que já foi muito testado, que já jogou competição internacional, que é bom para disputar a vaga com o Wesley. Porque o Mateuzinho ninguém sabe como vai voltar, se vai voltar bem, se vai voltar mal. O Varela já foi avisado que pode procurar um clube para ele. O Peñarol tá doido para levá-lo para lá e deve fazer uma proposta agora em janeiro para tirá-lo do Flamengo. Então, assim, o Flamengo perdeu a oportunidade de tentar a contratação do excelente lateral direito Kelvin do Atlético Paranaense, que agora vai jogar lá no CSKA. Mas se o Flamengo não quis contratar o Kelvin, o Flamengo quis vender jogador para danar.
Esse ano, o Flamengo arrecadou até o momento 281 milhões de reais em vendas de jogadores. É muito dinheiro. Até um tempo atrás nós conversávamos sobre a falta da arrecadação com a semifinal da Libertadores da América, com vice-colocação do Campeonato Brasileiro, poderia ser suprida por conta desse montante tão elevado que o Flamengo conseguiu em venda de jogadores. É claro que na hora de fechar ali o montante de dinheiro arrecadado no ano, o Flamengo vai remanejando, né? Onde teve as falhas, onde teve o superávit, para uma coisa ir compensando a outra. É claro, isso é fato. Mas o Flamengo pode ter esse valor até duplicado, dependendo do que o Fulham vier fazer nesses últimos dias de janela de transferências. Por que eu estou falando do Fulham, gente? Porque o Fulham, hoje, está precisando reformular o seu elenco. Os caras venderam muitos jogadores. Só para vocês terem uma ideia, os caras não têm centroavante, tem um lateral direito e um lateral esquerdo. Então eles estão no mercado procurando remontar a sua equipe. E aí, um dos jogadores que os caras têm intenção de contratar é o Pedro, que tem excelentes credenciais para poder jogar no clube inglês. Jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, já disputou a Copa do Mundo, né? Hoje, terceira opção do maluquinho do Jorge Sampaoli. É a terceira opção, gente, porque ele preferiu hoje escalar o Gabigol e o Bruno Henrique com o Luiz Araújo, que vem fazendo por merecer, do que dar uma oportunidade para o Pedro. Já que o Sampaoli não abre mão do Gabriel de forma alguma, ele poderia ter colocado o Pedro como centroavante, aberto o Gabriel pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e deixado o Luiz Araújo no banco de reservas. Afinal de contas, apesar de merecer sim a titularidade, o Luiz Araújo chegou agora, o Pedro está aí há muito tempo. Então, o Pedro na fila, se houvesse que respeitar uma fila, o Pedro deveria ser o titular. Acontece que o Sampaoli não enxerga um bom entrosamento entre Gabriel e Pedro, jogando juntos ali. Acha que um pode tirar o espaço do outro. E o Sampaoli gosta, e aí é preferência do treinador, e ele tem todo o direito de gostar do que ele quiser, de um time com mais mobilidade, que tenha mais... que se mexa mais no ataque. Mas um time com mais mobilidade não quer dizer necessariamente que é um time mais ofensivo. O Flamengo é o 18º time que mais finaliza nesse Campeonato Brasileiro. Preciso lembrar vocês que o Campeonato Brasileiro tem 20 clubes. O Flamengo é o 18º que mais finaliza. Em compensação, o time de Jorge Sampaoli é o time que mais sofre finalizações nesse brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, quando o Flamengo enfrentou o América Mineiro no Maracanã, até então o América Mineiro não tinha conseguido, dentro do Campeonato Brasileiro, 15 finalizações. Isso mesmo. Durante todo o certame nacional, até o confronto contra o Flamengo, o América não tinha conseguido ainda 15 finalizações. No jogo contra o Flamengo, os caras deram 18 finalizações. Em um jogo só, eles fizeram muito mais do que eles tinham feito durante todo o Campeonato Brasileiro, graças à fragilidade do sistema defensivo. Com a volta do Eric Pulgar e com o Thiago Maia fixo de primeiro volante, pode ser que a equipe de Jorge Sampaoli melhore. Vamos ficar de olho nas finalizações que o Flamengo vai sofrer nesse jogo de hoje, para ver se o retorno do Pulgar dá uma incrementada no sistema defensivo. Mas, voltando a falar de Fulham e de Pedro, o Fulham querendo remodelar seu elenco, reformular seu elenco, recompor seu elenco, pode fazer uma proposta para o Flamengo ainda nessa janela e tirar o Pedro do Mengão Queridão. Nas primeiras sondagens do Fulham, em cima do staff do jogador, eles ficaram sabendo que o Flamengo não negocia por menos de 30 milhões de euros. Os caras estavam interessados em oferecer entre 22 e 25 milhões de euros pelo Pedro. Então eles já sabem que para a diretoria sentar para conversar, tem que ser 30 milhões de euros no mínimo. Hoje já é dia 26. A janela fica aberta até o dia 1º de setembro em alguns locais, até o dia 30, né? 30, 31 desse mês agora, em outros locais na Europa. Então, no mínimo 4 dias para se negociar e para se tirar o Pedro do Flamengo. Se for por 30 milhões de euros, o Flamengo vai acumular aí mais cerca de 150 milhões de reais, somados a esses 281 milhões de reais que o Flamengo já conseguiu com vendas de jogadores.
superávit no final do ano deve ser monstruoso devido às vendas. E aí o Flamengo, a partir de janeiro, tem que conseguir jogadores para reforçar o nosso elenco, que a gente vai precisar para não repetir em 2024 os fracassos que a gente teve em 2023. Nação, coloca aí para mim nos comentários qual é o palpite de vocês para o jogo de hoje. O jogo é às 18h30 no Maracanã e vocês sabem, jogo fora do horário da TV Globo pelo Campeonato Brasileiro, a transmissão é sempre do PMR e do Sport TV. Coloca nos comentários o palpite de vocês, aquela vergonha da taça de 37 que deram para o Atlético Mineiro como sendo um campeonato brasileiro válido, faz com que dirigentes do Flamengo tenham que olhar para suas conquistas lá no passado para poder requerer também a CBF a autenticidade de campeonato brasileiro. Se todo mundo agora ganha campeonato brasileiro no fax, agora aquele campeonato de 87 não valeu, é um absurdo, hein? O Atlético Mineiro ganhou esse campeonato brasileiro da CBF tendo jogado contra a Liga da Marinha, um time da Marinha, é isso mesmo que você escutou. Já o Flamengo jogou contra o Corinthians, contra o Internacional, contra o Palmeiras, contra o Santos em 87 e a CBF não reconhece o nosso título. É brincadeira, né? O futebol no Brasil não é sério. Tamo juntos, nação. Eu volto ao longo do dia com mais informações sobre o Mengão Queridão para vocês. Opinem, comentem, porque a sua opinião e o seu comentário é essencial aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno